Mindfulness. Viver o momento presente. Você sabe quais os benefícios dessa prática? Então fique ligado no Alesp Conecta de hoje. A nossa convidada é a Karen Vogel, psicóloga clínica. Fique agora com a íntegra da entrevista. Eu tô aqui, mas às vezes eu não tô aqui. Tô só de corpo. O Josiel tá aqui do meu lado, mas deve estar pensando em tantas outras coisas, efetivamente, do que controlar o nosso som aqui. E essa correria da modernidade, não sei se a gente pode chamar assim, a gente atropela algumas coisas, né? E ultimamente a gente tem falado muito e lido muito sobre meditação, o quanto estar no momento presente, viver aquele momento, esse momento de diálogo full time, né? No 100% de aproveitamento. E eu recebo aqui a Karen Vogel, que é psicóloga clínica, falando justamente sobre essa questão de você voltar para o seu momento e, a partir dali, você fazer diferente. Talvez seja assim. Ela vai falar o nome de uma das meditações que a gente tem muito ouvido ultimamente, lido. Eu vou falar em português, que é o Atenção Plena. Então, Karen, obrigada por ter vindo. Obrigada e compartilhar um pouco dessa sua experiência e contar pra gente. Bem-vinda. Obrigada, Júlia. Bem, obrigada pelo convite. É um prazer falar desse assunto que está super na crista da onda mesmo, né? Tá todo mundo falando. É uma delícia falar. Eu falei atenção plena, viver o momento presente, estar no momento presente, mas muita gente ouve efetivamente com a versão original, que chama Mindfulness. Mindfulness. Eu já ia falar errado, ainda bem que ela que falou, porque senão não ia dar certo. Nessa correria do nosso dia a dia, nessa loucura, na vida maluca, dá para você parar e viver o momento presente? Se você levar e quiser e levar a intenção para isso, sim, né? Acho que a grande contribuição das práticas meditativas hoje em dia, a gente está falando de uma que é o mindfulness, Sim. né? Mas existem uma série de práticas meditativas. Elas estão cada vez mais usadas porque estamos cada vez mais numa correria ou num ritmo frenético que a gente esquece muitas vezes de estar no presente. Então, qual que é a principal questão sobre as práticas meditativas? É a gente sair um pouco desse conteúdo mental. Esse conteúdo mental que, enquanto a gente está aqui, eu estou pensando em mindfulness, mas você pode estar pensando na compra de supermercado que você precisa fazer saindo daqui. Justamente. Ou relembrando as suas férias incríveis de dezembro e que saudade, ai que pena que eu não posso estar naquele lugar. Então, a nossa mente, ela tem, vou usar esse termo porque acho que é o mais fácil para as pessoas entenderem. A mente, ela, em geral, não está no presente. Então, a minha mente, em geral, ou ela está no passado de coisas gostosas, ou xingando alguém, ou, enfim, vivenciando algo desse passado, seja ele bom ou ruim, ou ela está sempre no futuro, planejando. Então, a gente está perto do carnaval, então o que eu vou fazer no carnaval? O que eu vou fazer hoje à noite de jantar? Enfim, ela está... Sempre no depois. Sempre no depois. Então, essa é a característica da mente. A mente, ela, em geral, não está no presente, porque o presente é o não mente. Amém? O presente é o momento presente. Né? Então, é a Júlia, é aqui, é esse lugar. No momento que a minha mente ligou, ela sai desse momento e ela vai ou para o passado ou para o futuro. Então, as práticas meditativas nada mais são do que um exercício da gente sair da mente. Essa mente que, em geral, e isso é o que mais a gente trabalha na clínica, nos consultórios hoje em dia, é a mente contando uma historinha a respeito do passado ou do futuro que, em geral, geram algum tipo de vivência emocional não tão positiva. Né? Então, é por isso que existe esse movimento de voltar para o presente, das práticas meditativas, que nada mais é do que a gente exercitar esse sair da mente. A gente exercitar sair desse aparato que a gente tem, que é extremamente importante, né? A mente,
ela faz a gente raciocinar. É a minha mente que está aqui agora. Quem nunca ouviu falar que a mente trabalha 24 horas? Exatamente, não tem jeito. Né? É a minha mente ligada que está raciocinando a melhor forma de apresentar esse conteúdo. Né? Então, ela está ligada aqui, ela está raciocinando. Ao mesmo tempo, se eu deixo ela solta e não presto atenção e não vigio a minha mente, ela fica lá naquela historinha em geral, porque eu briguei com alguém, eu fico lá remoendo essa história, ou eu tô angustiada com alguma coisa sobre o futuro. Então, se a gente deixa essa mente solta, ela vai para alguma situação ou de estresse ou de sofrimento, alguma coisa que ainda está por vir. Que a gente não precisaria passar naquele momento e aí vai acumulando, se eu entendi bem, aí vai acumulando as coisas, você sai do presente, você... e aí você pode ter a questão da ansiedade, você fica ansioso demais para alguma coisa, você se estressa além da conta. Mas eu fico pensando, a mente ela trabalha 24 horas, falando por mim, né? A gente tem que dar o exemplo da gente, porque o outro, cada um é de um jeito. É difícil você parar para pensar no agora só. Sim. Não sei se é uma coisa, não sei se eu posso dizer assim, que é uma coisa cultural, a gente se acostumou desde criança. Porque você tem que fazer isso, você tem isso hoje, amanhã isso, outro. Então, você não consegue falar assim, bom, agora eu estou focada na Karen, no programa, vamos só pensar aqui. Se eu parar agora 1 segundo, a minha mente vai para um outro lugar. É um exercício. Até que ponto é um exercício, até que ponto isso é um hábito e até que ponto isso precisa ser feito toda hora? Eu te diria que os 3, né? É um hábito a gente deixar a mente solta e ela divagar para onde ela quiser. Em geral, ela enrosca em coisas que geram sofrimento porque ela está tentando resolver alguma coisa. Então, resolver o carnaval ou resolver aquela briga que eu tive semana passada, aquele desentendimento. Então, deixando ela solta, ela enrosca. Então, o que a gente precisa fazer, a princípio, é observar essa tendência da nossa mente, cada um com a sua, né? A minha também é como a sua, de ir mais para o futuro, né? A grande maioria das pessoas, nas aulas, a gente percebe que as pessoas estão mais no futuro. Acho que é uma tendência da modernidade. Mas tem aquelas também que estão no passado. Então, eu deveria ter falado, eu deveria ter abraçado o meu pai antes dele falecer. Eu poderia, porque eu não fui, porque que, né? Então... E o que a gente percebe é que se a gente deixa essa mente solta, ela vai enroscar e ela vai ficar enroscada. Então, o grande exercício é a gente nos dar conta de que a gente tem esse aparato mental, de que ela trabalha para ficar enroscada em problemas porque ela quer ver a gente salvo. Então, a mente, ela tem essa função de enroscar nos problemas porque ela está tentando solucionar os problemas para que a gente fique vivo. Então, ela tem um caráter de proteção do ser humano. Né? Então, a gente não pode ficar bravo ou pé da vida porque ele está fazendo isso. Ela faz parte, ela existe para isso. E quando você fala do controlar, é você direcionar ela para o que é preciso fazer naquele momento, naquele período. Isso, exatamente. Então, veja, como ela tem esse instinto de sobrevivência, ela serve para que a gente fique seguro. Em geral, ela vai enroscar nos problemas, ou no que precisa, ou no que me gera angústia. E aí, o exercício a gente observou que a mente está fazendo isso, enroscou. A gente está vivendo isso agora? Não, agora, hoje ainda é janeiro, ainda não chegou fevereiro, eu vou decidir isso depois. Então, volta, eu tô aqui falando sobre isso, nesse lugar, com você, né? Então, o treino do mindfulness e das meditações em geral é fazer o quê? Observar que essa mente divagou para outro lugar que não o agora, dos estímulos que estão presentes no meu momento agora, e fazer o exercício de retornar. Então, minha mente, estou conversando aqui com a Júlia, minha mente divagou e foi para a preparação sobre para onde eu vou no carnaval.
isso não me é útil agora, porque eu preciso conversar com você. Então, eu volto a minha mente para o agora. Aí a pergunta mais incrível dos alunos é: Karen, eu preciso fazer isso então 1 milhão de vezes por dia. 2 milhões, talvez. E esse é o grande desafio, e é por isso que as pessoas, em geral, desistem da prática. Porque se tem uma coisa que a gente faz ao longo de um dia todo, é pensar. É pensar. A gente, né, o comportamento que a gente mais emite ao longo de um dia é pensar. Então, a gente realmente precisa exercitar a habilidade. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que é mais fácil voltar, porque a gente vai condicionando a mente a voltar. Né? É uma prática, realmente. É o lance também de quem treina faz algum treinamento esportivo, alguma Isso. coisa, ele não acertou de primeira a sexta, ele não acertou de primeiro saque, ele precisou do Treinar. dia a dia, dali da prática do dia a dia e com a gente também. E aí eu te pergunto, às vezes, essa questão de você não conseguir voltar, né, pensar tanto lá atrás, o quanto tem a ver com, hoje em dia, a gente não se preocupar com a gente mesmo. A gente deixa a gente por último. A gente se preocupa com o que tem que entregar no trabalho, a gente se preocupa que a criança tem que levar um lanche para a escola, se preocupa se os pais estão bem, se os irmãos, enfim, lá. Mas o pensar em você, o olhar para você, a gente também esquece. Sim. E aí interfere nisso, porque se eu estiver errado, meu pensamento você me diz. A partir do momento que eu me coloco como primeira pessoa e olho para mim, o que eu preciso hoje para ficar bem ou para que o meu dia flua, eu consigo puxar um pouco a mente. É mais ou menos isso no caminho? É totalmente isso. É como se a gente precisasse, é correto isso, assumir responsabilidade pelo meu bem-estar. Assumir responsabilidade por me sentir bem. E para isso, para eu fazer uma outra pessoa se sentir bem, eu preciso, primeiro, começa com a gente. Lembra daquela coisa da máscara de oxigênio lá no avião, né? Primeiro a minha máscara. Você põe a minha para poder ajudar o outro. Exatamente. Então, de alguma forma, assumir responsabilidade por aonde a minha mente está. Porque dependendo de onde a minha mente está, ela vai estar enroscada num sofrimento. E aí, olha que interessante, esse é o maior pulo do gato da situação. Às vezes não tem sofrimento nenhum no agora. E eu vou falar que na grande maioria não tem sofrimento no agora. É a mente enroscando num sofrimento de 1 mês atrás. É a mente enroscada num sofrimento, porque vira um sofrimento do que eu vou fazer quando eu tenho 4 dias de recesso. Né? Então, de alguma forma, é a gente observar essa habilidade da mente de me levar para um problema. Porque, lembrando, ela sempre vai levar a gente para um problema, porque ela quer deixar-nos seguros. Então, ela acha que aquele problema, de alguma forma, precisa ser resolvido para eu me sentir segura. No fundo, eu não preciso resolver o problema naquela hora. Eu preciso resolver o que eu estou... Talvez a palavra seja foco ou que momento. Se agora eu preciso apresentar o programa, eu tenho que apresentar o programa. Não adianta eu pensar do programa da tarde ou da noite. Não adianta eu pensar se amanhã eu tenho outros convidados. Isso. Eu tenho que estar aqui. Isso. Eu vou dar um exemplo lindo, porque foi ontem à noite. Adoro exemplos. Assim é prático, eu gosto. Então, hoje é o primeiro dia de aula de muitas das escolas, né? E eu tenho uma adolescente que eu atendo que está passando por uma situação ruim de bullying na escola, né? E hoje, como primeiro dia, imagina como ela estava ontem à noite, né? Super ansiosa, porque ela ia encontrar a grande vilã lá da escola, que não gosta dela, enfim. E aí ela me escreveu, na verdade me mandou um áudio, falando... Ai, Karen, amanhã vai ser muito ruim, essa pessoa essa minha ex-colega vai me rejeitar, ela vai começar a me tratar mal, lá. E aí eu virei para ela e falei assim, você percebe que a gente tá ainda é quarta-feira à noite, você ainda não foi para a escola. Perceba a historinha que a sua mente está contando sobre o dia de amanhã. E aí eu falei para ela, isso não quer dizer que ela não vá fazer tudo isso que a sua mente está falando. Pode ser que ela faça.
Mas a gente não sabe. Pode ser que ela nem vá na escola amanhã. Né? Pode ser que ela esteja doente e nem vá. O fato é que, olha o que a sua mente está contando para você do dia de amanhã. Ah, é verdade, cara. Ela está contando essa historinha. Legal. E como você está se sentindo diante do pensamento dessa historinha? Nossa, eu estou em pânico. Eu estou super nervosa. Eu provavelmente não vou conseguir dormir. Então, é esse o exercício que a gente faz na clínica, né? Percebe a historinha que a sua mente conta e observa como você se sente imediatamente depois. Você tá bem ou você tá mal? Em geral, essa historinha faz a gente se sentir mal. Uhum. Então, o que eu fiz com ela? Observa e volta no momento presente, agora, que era ontem à noite, você não está na escola. Você está em casa, você está com a sua família, você está com o seu cachorro que você ama tanto. Tá tudo bem. Então, volta, observa que essa historinha veio. Ela é sobre amanhã, a gente não sabe sobre amanhã. Pode ser que essa historinha se concretize e pode ser que uma outra se concretize. Uhum. Volta, você tá em casa, você tá com a sua família, você tá com a sua cachorra, tá tudo lindo, tá tudo bem. E aí ela se acalmou e falou, ai, Karen, obrigada, tá, acho que agora eu vou conseguir dormir, né? Tudo isso para mostrar que era só uma história. E o quanto a gente acredita naquela história. Eu acho que o lance do acreditar naquilo, exatamente, que nem é real, o que você acabou de falar, não estava acontecendo, ela estava na casa dela. Como a gente faz isso, gente do céu? A gente faz muito isso, né? Ai, meu Deus do céu, o negócio vai... E pronto, você já foi. Isso. E o que eu vou fazer com ela hoje à tarde, que eu pedi para ela me escrever quando ela saísse da escola? Ela me contar a real história, né? A história do presente dela. Que na hora que ela me ligar já vai ser passado, né? Mas de como foi o presente. Pode ser que aquela historinha se concretize. E pode ser que não, pode ser que outra coisa aconteça. E aí, a gente vai, na sessão seguinte, eu vou falar assim pra ela, percebe essa historinha que a sua mente te contou? E percebe a história real? Qual é a diferença? O que elas têm em comum? Né? E a gente trabalha isso. Você leva pra pessoa para que ela compare, exato, né? Exato. E diga... Realmente, eu estava tão imbuída daquele pensamento que eu não conseguia entender que poderia ser diferente ou sair daquele tempo. E aí, reforçando, que a gente já está encaminhando para o final do primeiro bloco, reforçando isso, que hoje em dia a gente precisa pensar na gente. Não é questão de ser egoísta, que é outra coisa. Né? Sim. Mas para que a gente possa tá bem do lado de um colega de profissão, tá bem do lado do seu filho, do seu marido, da sua família, enfim, de quem tiver ao seu lado, é importante que você se cuide primeiro. E eu acho que isso é o mais interessante dessa crista da onda que todo mundo está falando de meditação, de meditar, de cuidar, é você se importar com você. Porque a gente esquece, né, da gente. Sim, com né? certeza. Então, eu acho que o que fica desse primeiro bloco é a gente pensar na gente e não deixar essa mente tomar conta da gente. Que aí a gente vai lá pro desenho, porque quem tem filho, né, desenha aquele divertidamente, né, que fala muito das emoções. Então, a gente acaba indo por lá. Daqui a pouco a gente fala mais, Karen. Nesse primeiro bloco, a Karen Vogue explicou como a mente tem o poder de tirar a gente do momento presente e nos jogar para as resoluções dos problemas. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje. Nesse segundo bloco, a gente conta como usar a mente em benefício do trabalho. A gente falou muito do ser eu, né? Ali no primeiro bloco. Mas meditação, práticas meditativas, atenção plena, não é uma coisa que alguém inventou e falou, não, isso aqui funciona e pronto, acabou. Existe um embasamento científico, né? Existem estudos ali da mente. Você falou muito da mente, da questão da mente, né? Queria que você contasse um pouquinho desse histórico pra gente. Vamos para a parte de historinha. De historinha. Historinha é bom. A prática de meditação, a gente tem dados dela de antes de Cristo, né? Então, ela é uma prática muito antiga. A gente não sabe exatamente por que as pessoas meditavam naquela época, né? Mas a gente pode dizer que nos dias de hoje, a prática meditativa, ela é uma grande ferramenta para isso que a gente falou no primeiro bloco, que é
a gente aprender a manejar a mente. Né? Então, em meados dos anos 80, os pesquisadores americanos, então o mais importante dessa área é o Jon Kabat-Zinn, né, um neurocientista lá americano, biomédico, na verdade. Ele, com a própria prática meditativa dele, ele começou a perceber que a mente dele estava diferente. Né? E como ele era um pesquisador dentro da Universidade de Massachusetts, ele tinha lá todo um ambiente, todo um respaldo de profissional para poder fazer pesquisa. Ele começou a estudar. Então, as pesquisas deles eram sempre comparando pessoas que meditavam com pessoas que não meditavam. E a ponto de fazerem exames de ressonância magnética antes e depois das meditações. É muito interessante. Não? Lá as pesquisas deles são bem sérias e bem significativas. A gente consegue ver nas pesquisas mudanças nas partes cerebrais dos meditadores. Uau. Né? Então, ele começou a observar isso. Então, que a prática meditação, começando por ele, fazia uma série dele se sentir diferente, passou a pesquisar, né, a respeito disso. E o que o Jon Kabat-Zinn fez? Então, o que a gente diz é que esse pesquisador, ele não inventou a meditação, ele não inventou a roda. A roda Já foi inventada existia, lá atrás, não se sabe muito bem por quem. Mas o que ele fez foi estudar, pesquisar e levantar as evidências científicas de que a prática meditativa contribui sim para a promoção de saúde. Isso foi em meados dos anos 80, né? E ele começou, então, o que ele pensou? Em desenvolver um tipo de meditação que lá atrás, antes dos anos 80, era totalmente junto com prática espiritual. Tá. Né? Então, o que o Jon Kabat-Zinn fez nos anos 80 foi bolar uma prática meditativa cujo objetivo não era um estado búdico, elevar o espírito, né? Exatamente. Né? Então, o objetivo dele dentro de uma universidade e trabalhando com cientistas era a promoção de saúde. Prática. Exatamente. Ali. Ele tinha que juntar essas duas coisas para algo prático. Isso. Então, a gente diz que o mindfulness é uma das práticas laicas de meditação. Ou seja, ela não tem cunho religioso e nem objetivo espiritual. E, se a gente for ver, é uma das poucas que tem essa característica, né? Porque todas as outras a gente vai ver, por exemplo, o Zazen é uma prática budista, né? A meditação Vipassana, ela tem uma origem também oriental. Tá. Então, de alguma forma, a gente diz que a pessoa que quer trabalhar com meditação, mas não quer mexer com questões relacionadas à espiritualidade, vai escolher o mindfulness. Porque o mindfulness, ele é um tipo de meditação para cunho de saúde mental. Você falou laico e é uma meditação científica. Científica, exatamente. Né? Então, a contribuição dele é exatamente para isso. E ele, então, pensou num modelo. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, né, ele bolou um tipo de trabalho de 8 semanas, de treinamento de 8 semanas. Hoje em dia isso está disseminado no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Tem muitos colegas que trabalham com mindfulness. A gente vê cada vez mais o uso de mindfulness nos consultórios, não só os de psicologia, mas todos eles, né? Então, a gente percebe o quanto que as doenças, elas são decorrentes de uma questão mental, Isso que é muito maluco. É o mental que traz uma decorrência emocional, né? Então, os dermatologistas, os cardiologistas, sem falar nos outros tipos de medicinas, né? Que já identificaram que a mente tem uma questão com o emocional, que tem uma questão com como essa pessoa tem de vivência atual de sofrimento, causando um desenvolvimento de uma doença. Então, a gente tem percebido um aumento muito grande de pessoas falando sobre esse assunto exatamente para que as pessoas, de fato, assumam responsabilidade pela sua mente
E queiram, de fato, eu costumo dizer no consultório que na mente a gente precisa colocar uma focinheira na mente. Porque se a Que não é gente tudo deixa... que ela pode... Ela é que nem um cãozinho bravo, né? Ela vai pra todo lugar, ela não para quieta, ela fica só pensando coisa ruim, ela vai lá e E quer... às vezes a gente verbaliza isso que a mente fala, né? Isso eu acho que é a parte pior do negócio. Exatamente. Verbalizar. Então, a prática de mindfulness é colocar uma focinheira na mente e ela ficar, de alguma forma, contida. Ela vai estar ali, ela sabe que ela quer ir para um lado para o outro, mas eu pego não é o As cabeça, rédeas, né? Você pega a rédea lá, isso, o guia. exatamente. Você estava falando de cachorro, né? Pega o guia do cachorro. Ó, você tem que ir por aqui. Não adianta você ir pelo outro caminho que não vai dar certo. Aliás, né? a gente sabe que a mente leva a gente para os outros caminhos e a gente acaba em sofrimento Sim. quando deixa ela solta. Então, isso é mais uma coisa importante que a gente aprendeu aqui hoje com a Karen. A gente não pode deixar a mente solta. Não, né? até pode, mas ela vai Mas levar você para o sofrimento, porque ela quer te manter Justamente viva. isso. Você não quer viver toda hora no sofrimento, você mantém ali as rédeas dela. Isso. Ou você volta para o presente. Você Manter as volta. rédeas. É voltar para o presente. Volta para o presente. Então, no presente, quando a gente treina voltar para o presente, a gente percebe que no presente, em geral, tá tudo bem. Essa frase também achei ótima. No presente está tudo bem. Né? É a mente que coloca um problema no passado ou no futuro, né? Então, é esse o exercício. Então, a hora que você vê que você tá lá pensando, volta para cá. Volta para o presente. Volta no seu prato de comida que você está comendo. Volta para o volante ou volta para onde você tá, né? Aqui, agora, a sua mente não tá mais no comando. Agora é você. Quando você tá no agora, a sua mente não tá no comando. É você que comanda. Quando você tá distraído, é a sua mente que tá no comando. Caramba, isso é muito sensacional. É por isso que o Alessio Conecta traz esses temas aqui para todo mundo escutar, porque é importante você saber como funcionam certas coisas. Eu não imaginaria que a mente te joga lá para o problema toda vez. Sim. Né? Então, escutando a Karen, a gente aprendeu isso. As mentes são PHDs em... PHDs, ai meu Deus do céu. Enroscar em sofrimento. Como o nosso programa também quer jogar isso para as pessoas e que elas entendam isso no seu dia a dia, claro, quando você vai no consultório, você busca uma ajuda profissional, é de um jeito que funciona, claro, você tem lá o processo com a pessoa e tudo mais. Mas quem está ouvindo a gente, vendo a gente pela TV, ouvindo a gente pela rede Alesp, tem algum momento que eu consigo voltar para esse momento presente, internalizar, se essa é a palavra, né, e pensar que bom, vou pensar no agora, vou fazer muito, né, isso. Quando eu tô lavando louça, quando eu tô passeando com o cachorro, o Josiel, quando tá lá nas corridas de rua dele ou treinando lá no parque, dá para fazer isso também? Tá. Ótima pergunta, Jolie, porque assim, a gente costuma dizer que existem as práticas formais e informais de meditação. Na prática formal, eu vou sentar exatamente como a gente já viu as pessoas meditando. Elas estão sentadas, com as pernas cruzadas, elas estão escolhendo uma âncora e elas estão com os olhos fechados fazendo algum exercício de ficar no presente. A gente não precisa necessariamente estar desta forma para meditar. Né? Eu posso meditar no meu dia a dia, uma vez que eu estou no momento presente, ou seja, conectada com o que eu estou fazendo. Então, você deu o exemplo de lavar louça, né? Então, todo mundo tem que lavar louça aqui. Então, eu já lavei louça hoje de manhã. Então, enquanto eu estou lavando louça, eu estou atento a tudo a respeito dessa louça. Então, a temperatura da água, o cheiro do detergente, a minha própria manifestação de não gostar de fazer aquilo e querer fazer aquilo rápido. Né? Então eu tô, de alguma forma, lavando louça, ou tomando banho, ou me exercitando, ou falando com alguém, ou me alimentando, e no momento que eu tô desempenhando essa atividade, eu tô extremamente no presente enquanto eu faço aquilo. Eu não tô pensando, eu tô comendo. Percebe a diferença? Eu tô na frente do meu prato no meu almoço. Naquele momento eu não tô pensando, eu tô comendo. É uma ação. É uma ação, né? Mas é claro que enquanto a gente está comendo, e isso vai acontecer com 100% das pessoas que estão assistindo, ouvindo e assistindo a gente, porque é isso que acontece, a gente está se alimentando, aí a minha mente vai para algum lugar no passado ou no futuro, e eu saio do meu almoço,
E aí eu percebo que isso aconteceu e volto para o meu almoço. Karen, 45 vezes tenho que fazer isso. Sim, A vai gente fazer faz 46. isso. Porque com o tempo você não vai precisar mais fazer 46. Né? Vai diminuindo, porque a sua mente vai se acostumando cada vez mais a ficar no presente. É isso que as pesquisas do Jon Kabat-Zinn mostraram. Quando a gente muda o cérebro, né, através da meditação, o cérebro se acostuma cada vez mais a ficar. Ele se condiciona a ficar no presente mais tempo. Então, é um caos no começo. Depois, o cérebro se acostuma. E já ouvi também falar que depois do caos a gente consegue ver as coisas melhores, né? Então, deixa o caos ali do começo, na hora de lavar a louça. Esses exemplos são bem bacanas, porque é no nosso dia a dia. É por onde você pode começar a entender como funciona, né? Entendendo como funciona, muita gente levou essa prática também para outros ambientes. A gente está num ambiente de trabalho, li muita coisa, muita matéria falando sobre essas práticas de meditação no ambiente de trabalho. Hoje em dia, tanto em São Paulo quanto no Brasil, há empresas que já internalizaram essa questão da meditação para os funcionários, no ponto que eles entenderam que a partir daquele momento que o funcionário se desliga naqueles minutos, a produtividade e o foco dele naquele momento do trabalho aumenta e isso ajuda no desenvolvimento da empresa, no desenvolvimento dele profissional. Quando a gente está nessa loucura do trabalho que você tem aqui, no caso nós que trabalhamos com comunicação, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. A gente está vendo uma matéria, a gente está escutando coisa da rádio, vendo coisa da TV. Mas chega aquela hora que eu tenho que escrever um texto ou faço o roteiro do programa. Naquele momento eu consigo parar e também viver aquele momento presente? Se você treinar, sim. Né? Então, é uma prática, é um treino. Como todo treino, a gente começa no nível iniciantes, que é o mais difícil, né? E quando a gente vai ficando no nível intermediário, já vai fazendo meio que automático. Quando é avançado, você praticamente não precisa mais pensar na prática, ela vai sozinha, acontece, né? Então, você está falando do ambiente de trabalho, Júlia, eu concordo, eu vejo cada vez mais, eu tenho muitas empresas que me escrevem pedindo treinamento, né? O que é maravilhoso. Então, as empresas já perceberam e estão cuidando dos seus funcionários para que esse treinamento, para ensinarem eles esse treinamento, né? O treino de estar no presente e não dentro da mente. Por quê? Porque quando eu estou no presente, eu me engajo de uma forma absolutamente diferente de quando eu estou distraído. Sim. Né? Então, as empresas já perceberam isso, elas estão investindo nesse treinamento. As pessoas estão cada vez mais entendendo a importância. Eu percebo que o principal desafio da prática é a própria mente, né? A gente achar que não vai conseguir, né? a gente achar que a gente não tem habilidade ou a gente achar que a gente não tem disciplina. A mente vai tentar sabotar. Gente, como a gente fala não, né? Não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não vou, não. Gente, que coisa horrível, né? A gente já começa aí errado, né? E o que a gente mais precisa observar é essa tendência da mente de sabotar a própria prática de ficar no presente. Porque ela vai sabotar, ela vai falar para você, isso daí você precisa voltar muitas vezes, Júlia. 45 vezes por dia. Cansei, né? Não vou, não. Ela vai falar isso para você. E é por isso que as pessoas desistem. Né? Elas, em geral, desistem porque a mente delas fala para elas que elas não vão conseguir. Porque, de fato, é desafiador. A gente pensa muito e a gente tem que fazer esse exercício, idealmente, claro que a gente não consegue, mas seria ideal, ao longo do dia todo. Sim. Não adianta fazer 10 minutos só, né? Se a minha mente ficar solta e desgovernada o resto do Quase dia. que você vai ter que incorporar isso no seu dia, como né? Como uma prática de vida. A mesma coisa quando você levanta, você escova o dente, ou você precisa almoçar, ou você tem que tomar água durante o dia. Você tem que colocar isso no seu dia. Senão você vai... É isso que você falando, eu acordo. Não, beleza, eu acordei, eu tô ainda na cama. Então eu consigo agora parar, estar no meu momento presente. Isso. Aí você sai, o vizinho não te tratou bem, te deu... Alguém vai fazer alguma coisa no caminho. Vai te desafiar. Né? Vai te desafiar, você sai do seu foco. Ou você mesmo se boicota, você acabou de falar. Então, para mim, o que fica... eu acho que disso que você falou
você tem que querer que isso aconteça. Sim. Se você quer melhorar, que a sua mente não saia correndo para outro lugar, Isso. né? Que você tenha um dia mais com mais qualidade, eu ia falar qualitativamente, eu ia... com mais qualidade, você primeiro tem que querer que aquilo aconteça. Isso. Eu acho isso que você está falando a coisa mais importante da prática. Eu preciso entender e assumir responsabilidade por manejar a minha mente. Então, quando eu decido... Então eu estou ouvindo lá a Karen, realmente, a minha mente é assim, e a minha mente vive no futuro, e a minha mente, eu fico ansiosa por causa da minha mente, e eu hoje tomo remédio, porque eu não consigo não ficar ansiosa, ou seja, você está percebendo todo um padrão da sua mente funcionando. E você, ao perceber isso, você decide, toma a decisão, né? Assume a responsabilidade de começar a cuidar da sua mente, de começar a cuidar para onde ela vai te levar. É só você que pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode fazer, porque o outro também tá super entretido com a mente dele, que também está falando um monte de coisa, um monte de absurdos, que ele também não vai conseguir, que também não vai dar certo, etc. Não tem jeito. A Karen Vogel conversando com a gente, psicóloga. Vai dar tempo da gente colocar em prática um dos nossos quadros. A gente falou até agora de prática de meditação, da Karen psicóloga, mas a gente quer conhecer um outro lado da Karen. Às vezes a gente traz aqui no programa alguns temas um pouco mais denso e tudo mais. E a gente usa esse nosso quadro Ping Pong para conhecer um pouco da pessoa que estuda uma questão, fala muito da questão, mas também a gente quer conhecer um pouquinho da Karen. Não é momento fofoca, tem gente que olha assim com a cara assim, ai meu Deus, o que eu vou responder? Mas não. Tranquilo, pode perguntar. Karen, psicóloga, que cuida do momento presente de todo mundo. Quando está nesse turbilhão da vida moderna, o que ela faz para sair dessa loucura do mundo? Eu volto para o presente, né? Eu faço esses... Então, eu acho que... eu fui uma pessoa que me dei conta, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, porque eu já tomei remédio para ansiedade. Então, em determinado momento na minha vida, e também por ensinar, né? A gente precisa, enfim, ser, né? Ensinar e ser contingência ao que a gente ensina. Entender que em determinado momento a minha mente me levava para esse sofrimento de ansiedade. Então, realmente, hoje, eu o tempo todo vigio a minha mente. Claro que não é o tempo todo, porque não chega a ser tão obsessivo assim, né? De tão preocupada com isso. Mas vira e mexe, eu me percebo distraída e volto. E o mais interessante é que é gostoso voltar, sabe? Com o tempo você fala bem, assim... né? Ai, não, aqui é o melhor lugar para eu estar, né? Não lá onde eu estava, na minha mente, né? Então você vai e volta. Então, quando eu tô no turbilhão, eu digo que o lugar mais seguro, o lugar onde não tem... é o agora. É muito interessante. Eu sugiro para as pessoas, para vocês e para as pessoas que estão ouvindo, fazerem esse exercício. Em geral, é a mente que cria o turbilhão. O agora tá tudo bem. Se você parar e ficar 5 minutos, você vai ver que tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tá doente, não tem ninguém morrendo, tá tudo bem, né? E dentro desse momento presente, quando você escuta uma música, que tipo de música que você gosta de ouvir, que é gostoso, assim? Então, como a gente está falando no momento presente, eu vou falar o que eu ouvi hoje. Eu estou estudando francês. É muito difícil, gente. E o tempo inteiro eu tô na minha mente, não, eu vou conseguir, né? Porque a minha mente fala assim, é muito difícil, você não vai conseguir. Então, eu tô ouvindo muitas músicas em francês. E tentando entender, enfim. Então, hoje as músicas em francês têm sido as minhas escolhas para eu aprender mais sobre, porque realmente é difícil. Se você puder indicar um livro para quem está ouvindo, vendo a gente, por favor. Sobre mindfulness ou qualquer um? Ou mindfulness,
Mindfulness. Ou então sobre outra coisa que você leu e que você achou interessante que pode ajudar o outro. Eu acho que como a gente está falando sobre mindfulness e meditação, talvez as pessoas se interessem, né, em ler mais sobre. Eu diria que eu diria para a pessoa ler o Kabat-Zinn, né, que é o principal autor dessa prática que não tem cunho meditativo, que é o mindfulness, né, que foi traduzido para o português como atenção plena. Então tem um livro chamado Atenção Plena, ele é azulzinho, que é o primeiro, não é do Kabat-Zinn, esse que eu estou falando, é só para quem precisar lembrar. Atenção Plena, tem um azulzinho que é ótimo. O do Jon Kabat-Zinn é atenção plena para iniciantes, alguma coisa assim. Ou você pode ir pelo próprio nome dele, né? Jon Kabat-Zinn, nos mecanismos de busca, tá? O livro dele foi traduzido, se não me engano, há pouco tempo, ano passado, ou 2 anos atrás. Então, recente. É uma grande contribuição para nós que falamos português, porque anteriormente as leituras eram praticamente todas em inglês. Então, já que a gente tem livro dele traduzido, vamos começar por ele, porque ele vai saber falar com evidência científica. Para quem é um pouco cético, vai falar, eu acho que eu preciso leia ele, né? Para a gente realmente entender que é uma prática bastante importante, sedimentada em ciência e que transforma o nosso cérebro. Então... E quem quiser, então, entrar, se conhecer a fundo, né? Estar no momento presente, viver isso e ter essa prática pessoal, essa experiência pessoal, como é que entra em contato com você no seu consultório? Como é que te acha? Fala, Karen, me ajuda, gostei, quero conversar com você. Como é que é? Acho que a melhor forma é no meu site, né? Tem karenvogel.com.br. O Vogel é V-O, V de Vitória, O de ovo, G de gato, E de elefante e L de lápis.com.br. Lá tem o meu telefone, tem e-mail, vira e mexe eu estou fazendo cursos, ou se eu não estiver fazendo cursos nesse primeiro semestre, estou um pouco cheia de outros cursos que eu já tinha feito, mas eu posso indicar para as pessoas, colegas que estão trabalhando com mindfulness, que são sérios. Então, se eu não tiver com algum curso, eu dou indicação, então podem me escrever que eu vou contribuir aí com o caminho que as pessoas... Para quem decidir realmente assumir responsabilidade, é um caminho lindo que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Legal, Karen. Então, obrigada por ter vindo aqui ao Alesp Conecta, contribuído para a gente de um tema tão bacana e tão atual. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. E boa sorte para as pessoas aí no manejo da mente delas. Desejo sorte e muito exercício, né? Muito afinco. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Quer rever esse e os outros programas? Acesse o YouTube da Rede Alesp. Até a próxima!